A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Rádio Observador. São 7 horas. Muito bom dia, são 7 da manhã, eu sou o José Rafael Lopes, é a altura de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Portugal empatou a 0 com o México num jogo de preparação no estádio Azteca. A seleção nacional mostrou-se desinspirada e terminou o encontro com apenas 2 remates à baliza, um em cada parte. Roberto Martínez apostou em algumas surpresas. A equipa portuguesa começou com Rui Silva na baliza, Mateus Nunes na lateral direita e Samu Costa no meio campo. Na segunda parte, o selecionador nacional fez 9 alterações, 7 delas logo ao intervalo, mas foi incapaz de quebrar o enguiço neste encontro no estádio Azteca. Empate sem golos no México. Apesar dessa situação, Roberto Martínez admite ter ficado satisfeito. Tivemos 5 dias para preparar o jogo, conceitos muito específicos, muito claros, e fiquei muito satisfeito com a intenção de executar isso, e a ideia de jogo foi muito clara. Depois, individualmente, não é fácil chegar a jogar na altitude, em março, há muitos aspectos individualmente que nós podemos avaliar, mas não era o estágio de avaliar jogadores num contexto individual, é avaliar os jogadores no contexto de grupo. Roberto Martínez, em conferência de imprensa no México, o selecionador nacional fala numa equipa portuguesa mais preparada para o Campeonato do Mundo depois deste empate a 0 com o México. Controlamos o jogo bem, não é fácil chegar aqui e ter a quantidade e qualidade de posse que tivemos, muitos aspectos positivos, e acho que agora somos uma seleção mais preparada para o Mundial depois dos 90 minutos que éramos antes do jogo. As palavras de Roberto Martínez, aqui um registro da CNN Portugal. Já João Cancelo diz que a Seleção Nacional podia ter feito mais. Somos uma equipa que tem grandes jogadores, temos muita qualidade técnica dentro desta equipa, e acho que todos nós temos que dar um bocadinho mais e fazer um bocadinho, dar um bocadinho mais de todos nós e jogar melhor. Já Paulinho voltou a vestir a camisola de Portugal após ter estado quase 6 anos de fora e já aponta um lugar no Campeonato do Mundo. Importante é voltar, ajudar, e foi especial que também foi no México. Eu vou fazer tudo para ser essa terceira opção, mas toca ao selecionador decidir, e o que ele decidir será respeitado, obviamente, e serei mais um português a apoiar ou dentro ou de fora. As reações após o empate a 0 entre Portugal e o México, jogo de preparação. A seleção portuguesa vai continuar o estágio para o Campeonato do Mundo. Volta a jogar na terça-feira, frente aos Estados Unidos, em Atlanta. A partida tem início marcado para a meia-noite e meia, hora portuguesa. Antes deste jogo de preparação, um adepto da seleção mexicana morreu no estádio Azteca. A tragédia aconteceu cerca de 2 horas antes do arranque da partida. Em comunicado, a Secretaria de Segurança da Cidade do México explica que este adepto terá caído da zona dos camarotes do estádio. Segundo a mesma fonte, o homem de 27 anos estava num estado de embriaguez profunda e tentou saltar do segundo piso para o primeiro. Acabou por morrer, ainda foi socorrido no local por pessoal médico, mas não resistiu aos ferimentos graves. Na política nacional, hoje é o terceiro e último dia do Congresso Nacional do Partido Socialista. Vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. As atenções estão também viradas para o discurso de encerramento do secretário-geral reeleito, José Luís Carneiro, no qual deverá apresentar algumas propostas para a habitação, para a saúde e para a economia, e ainda, mais uma vez, abordar o tema da legislação laboral. Ontem, a relação com o PSD, à boleia do acordo com o Chega para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional, foi um dos temas em destaque no segundo dia de Congresso Socialista em Viseu, com ideias divergentes sobre até que ponto deve existir ou não uma ruptura com o PSD, e em particular com Luís Montenegro. Isto caso a posição do PS não seja respeitada na indicação de juízes para o Palácio Raton.
Logo no arranque do dia, o presidente do PS, Carlos César, tentou ditar uma estratégia, mas Miguel Viterbo Dias continuam a existir vozes divergentes. No arranque do dia, o presidente do partido, Carlos César, tentou ditar o tom na relação com o governo. O PS deve continuar a demonstrar querer ser parte das soluções e não apenas parte da crítica e da denúncia, em que deve ser assertivo e distintivo, lembrando ao governo que é dele que depende a estabilidade política. Mas nem todos concordaram. Nós precisamos ter uma postura forte. Nós temos que nos dar ao respeito. Nós precisamos de falar para o país, porque o PS é candidato a governar o país e não candidato a parceiro parlamentar deste governo. Miguel Costa Matos, um dos novos jovens turcos do PS, que pede uma oposição mais agressiva. Mas entre as atuais figuras da direção, o conselho é para evitar rupturas. Devemos ter todos uma grande preocupação em contribuir para que se não chegue a uma situação de crise irreversível na relação entre os dois partidos. Francisco Assis, que ainda assim admite que a questão da indicação de juízes para o Constitucional pode mudar a relação entre os partidos. Se porventura isso acontecer, alterará radicalmente a relação entre os dois principais partidos políticos em Portugal. Isso não deve, evidentemente, ter como consequência natural, automática e inevitável que o Partido Socialista, por exemplo, diga de antemão que vai inviabilizar orçamento. E entre as vozes que até têm feito reparos à estratégia de José Luís Carneiro, culpa-se o PSD. O PS não está a fazer uma ruptura. Quem faz a ruptura é quem, pelos vistos, e acreditando no líder do Chega, não é uma coisa na qual eu deposito grande confiança, há um acordo já fechado há muito tempo sobre este assunto. E o Partido Socialista não é envolvido numa conversa sobre isto, não se retiram conclusões. Perguntam, mas isto é uma ruptura, nunca mais falamos, nem olhamos para o orçamento? Claro que não, o Partido Socialista nunca faria uma ruptura dessa natureza. Mariana Vieira da Silva, num dia de congresso que não conseguiu estabelecer uma linha firme sobre a relação entre o PS e o Executivo. É um trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias com a estratégia do Partido Socialista para lidar com o executivo de Luís Montenegro. Entre os socialistas, há também quem peça ao Presidente da República para interferir de forma recatada no processo de eleição dos nomes indicados para o Tribunal Constitucional. Durante as intervenções, alguns membros do PS aproveitaram para apontar um desejo. Querem que António José Seguro esteja nos bastidores com uma postura vigilante. Entre medos e preocupações, o PS alerta para um desequilíbrio que Carlos Pedro dizem ser de extrema importância para a democracia portuguesa. Muito se falou do Tribunal Constitucional neste segundo dia de congresso do PS, numa altura em que parece cada vez mais previsível o cenário em que os socialistas perdem um juiz indicado para o Palácio Raton, continuando o PSD com 5 nomes e juntando-se agora ao Chega com uma indicação. Mas os socialistas vieram a Viseu pedir ajuda ao Presidente da República, que acreditam estar preocupado. Eu julgo que neste momento essa deve ser uma das grandes preocupações do Presidente da República. Não tenho falado com o Presidente da República, mas pelo que conheço dele e pela análise que faço da importância deste caso, não tenho a menor dúvida em afirmar que este tem que ser necessariamente um tema de preocupação constante. Em entrevista à Rádio Observador, o eurodeputado Francisco Assis admite que esta intervenção já deve estar a ser feita, mas em privado. O Presidente da República disse várias vezes, ainda antes de ser Presidente e depois, já disse que procurará ter uma intervenção profilática. Na mesma linha de Assis e também em entrevista à Rádio Observador, o dirigente nacional André Mos Caldas realça a importância do tema para a democracia portuguesa e insiste que Seguro deve interferir, mas longe do público. Não deve deixar, no recato que a magistratura de influência lhe confere, de mostrar preocupações com os equilíbrios fundamentais do regime. E, portanto, esta sim é uma questão que tem dignidade para uma intervenção recatada do Presidente da República. Posição partilhada também pela ex-ministra Mariana Vieira da Silva, que considera mesmo positivo que o Presidente se resguarde por agora. De uma forma mais enigmática, a Vice-Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela, lembra o resultado das últimas presidenciais para deixar um aviso a António José Seguro. 2/3 dos portugueses rejeitaram a extrema-direita. Espero, aliás, que o Presidente da República, no exercício da sua magistratura de influência e na tomada de decisão, tenha em conta este histórico resultado. Ecos deste segundo dia do Congresso Socialista, no qual muito se falou do Tribunal Constitucional. O ex-ministro Eduardo Cabrita fala de um desafio histórico e, por isso, no partido há quem espere pela interferência do Presidente a partir dos bastidores.
Carlos Pedro, com a pressão do PS ao Presidente da República, o Congresso Socialista fecha hoje em Viseu. Está previsto um discurso de encerramento de José Luís Carneiro. Antes vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a cumprir uma travessia no deserto no que diz respeito ao comentário político. O ex-Presidente da República está a cumprir o que prometeu de manter-se em silêncio sobre questões políticas. Marcelo Rebelo de Sousa participou numa tertúlia da Feira do Livro de Celurico de Basto e, apesar da insistência dos jornalistas, não comentou nem o impasse da eleição dos órgãos externos da Assembleia da República, nem mais nenhum tema. O antigo chefe de Estado disse estar nessa travessia no deserto das opiniões e que é para continuar. Sobre isso é que não posso dizer nada, tenho imensa pena. Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos, onde perguntar 1000 vezes, eu 1000 vezes direi que não digo nada. Portanto, o governo tem pois é isso mesmo, pois eu, tudo isso. Pois é, esta crise energética. Mas isso, tudo isso são questões políticas sobre as quais eu não me vou pronunciar. Sr. Professor, e então do ponto de vista de direito e de constitucionalismo, o professor é um perigo Sim, nessa área? também não, porque isso é uma questão política. E acerca da atualidade internacional e da guerra do Irão? Também é uma questão política. Não o preocupa? Também é uma questão política sobre a qual não me vou pronunciar. Um deserto eterno de comentários, diz Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda assim, o antigo chefe de Estado garantiu que vai continuar a aparecer em momentos institucionais. Vamos encerrar com a atualidade internacional. O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos voltaram a ser alvo de mísseis e drones iranianos. As autoridades dos dois países confirmaram os ataques. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos escreveu numa publicação na rede social X que os sistemas de defesa estão a intervir de forma ativa contra estas tentativas de ataque. O exército do Kuwait também diz estar a tentar eliminar ataques com drones hostis. Entretanto, o Irão acusa os Estados Unidos e Israel de atacarem deliberadamente universidades e centros de investigação. É o que escreve o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Está tudo dito neste jornal. A informação volta a ser atualizada quando forem 7h30 da manhã.